Ai, aleluia. Bem, amados, hoje nosso tema vai ser o Evangelho da Graça. Eu não vou nem vou falar logo que foi combinada essa música no final. Foi combinado, não tem como não combinar. Que essa música é maravilhosa e ela reflete exatamente o tema que a gente vai falar sobre hoje, que é a respeito da graça de Deus através de Jesus, que foi que nos salvou. Mas vamos começar pela definição, pelo básico. O que é o Evangelho da Graça? Graça vem do grego da palavra charis, que traz a ideia de favor, carisma ou dádiva. Segundo o dicionário Rouais, que é um dicionário bíblico, a palavra graça é uma dádiva dada liberalmente a alguém inferior. Uma palavra com um significado parecido, especialmente nessa questão da Bíblia, é a palavra mercê. Da mesma forma que você pode pensar aquela expressão que a gente tem, de uma pessoa estar à mercê de outra, ou então um barco estar à mercê das ondas do mar. Ele nada mais está do que sob o favor das ondas de alguma coisa que é mais poderoso que ele. Então, independente do que acontecer, ele vai ter que seguir de acordo com aquilo ali. E a palavra evangelho, ela vem do hebraico euagelion, que significa boa notícia ou boas novas. O significado dela na Bíblia vem da base em Isaías 40 a 66, os capítulos 40 a 66, esse trecho. Que o verbo traduzido dar boas novas se refere especificamente à libertação de Jerusalém do cativeiro e também a todos os oprimidos, se referindo a nós hoje. Baseado nisso, a gente tem o significado do tema, que é as boas novas do favor de Deus, dado a nós mesmo sendo inferiores a Ele. Glória a Deus. Amados, mas aí você fica perguntando, por que tanta gente gosta de falar de graça? Por que todo mundo gosta de falar de graça? É graça para um lado, é graça para o outro lado, é graça para não sei aonde, é graça para salvação, é graça de santificação, é graça para princípios, é graça de tudo que é jeito. Bom, eu acredito que, da mesma forma que a Bíblia fala que pelo muito falar, pelo muito se repete, bases são firmadas, bases são fundadas. E apenas no Novo Testamento, nós temos 154 ocorrências bíblicas sobre a palavra graça, como charis ou carisma, seja na forma de saudação, despedida, ensinamentos ou até características do nosso Pai, usado para descrever o nosso Pai. Na Bíblia como um todo, nós temos mais de 60 referências relacionadas à graça de Deus, sendo algumas dessas: o Senhor é gracioso, em Salmo 111, 4. Deus é o doador da graça, Provérbios 3, 34. E 1 Pedro 5, 10. Seu trono é um trono de graça, Hebreus 4, 16. O Espírito Santo é chamado de o Espírito da graça, em em Hebreus 10, 29. Nossa mensagem, nosso evangelho, ele é chamado de o Evangelho da graça de Deus e de a palavra da sua graça, em Atos. Os profetas do passado profetizaram a respeito da graça que nos foi destinada. Em 1 Pedro é a evidência disso. Ela veio por meio de Cristo Jesus. João 1, 17. Jesus era cheio de graça, pela sua plenitude temos recebido graça sobre graça. João 1, 14. E por aí vai. A graça, você recebe instruções a respeito da graça para perseverar na graça de Deus em Atos, abundar na graça, nos fortificarmos na graça, crescer na graça. Também a palavra de Deus fala sobre abundante graça, a abundância da graça, superabundante graça, a glória da sua graça, a riqueza da sua graça, a suprema riqueza da sua graça, a dispensação da graça de Deus, se referindo à nossa época hoje, o dom da graça de Deus, a graça da vida, a multiforme graça de Deus, que aqui entra aquela analogia que a gente tem em relação à eletricidade. A eletricidade ela pode se mostrar para nós como a lâmpada, como luz, como vento, no caso do ar-condicionado, como frio, como calor,
até como a própria energia pura e simples. Mas todas essas são maneiras da energia se manifestar, da eletricidade se manifestar. A graça funciona da mesma forma. A graça, ela é evidenciada na santificação, ela é evidenciada na salvação, ela é evidenciada nos princípios de Deus, que Deus criou para nós. Ela é evidenciada no estilo de vida que Jesus deixou para nós. Então, ela é a graça em basicamente tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que somos. Especialmente depois que nós nascemos de novo. De fato, assim como a água tem em sua composição mais básica dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, Deus em sua composição básica ele tem amor e ele tem graça. Faz parte dele. Não chega, é a natureza dele mais básica. Ele é graça. Ele é amor, ele é graça. Então não dá para separar uma coisa da outra. A graça também pode ser achada, manifesta, derramada, recebida, vista, percebida ou reconhecida. A graça nos salva e nos capacita a viver agradando a Deus. De que forma? Nós somos salvos pela graça, é mediante a graça que nós cremos. A palavra da sua graça nos edifica e nos dá uma herança. Somos justificados gratuitamente por sua graça. Paulo ministrava pela graça que lhe fora dada. Temos diferentes dons hoje em dia, graças à graça que nos foi dada, cada um uma medida de graça diferente, para atuar no corpo de Cristo de uma forma diferente. A graça de Deus nos faz ricos, a graça nos faz ser o que somos, opera em nós e através de nós. A graça nos faz reinar em vida. A graça nos capacita para pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Deus nos chamou para a graça, pela graça. Nós somos participantes da graça. Nossas palavras podem transmitir graça a outras pessoas. Devemos cantar com graça em nosso coração. O Pai nos deu eterna consolação e boa esperança através da graça. Nosso coração é confirmado com a graça. Obtemos graça quando nos achegamos confiadamente junto ao trono da graça. E a graça nos é multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Uma pessoa pode receber a graça em vão, anular ou tirar o sentido da graça de Deus, cair ou decair da graça, ultrajar ou insultar o Espírito da graça, separar-se da graça e transformar a graça em libertinagem. Tudo isso dentro de um livro, de uma coleção de livros, só sobre graça. Eu acho que tem assunto para muita coisa aí dentro. É assunto para um mês inteiro só de graça. Graça para lá, graça para cá, graça frita, graça assada, graça cozida, graça defumada, graça de tudo que é jeito. Mas hoje à noite a gente vai focar apenas especificamente na graça através da salvação, orbitando a salvação. Vamos abrir em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Na NTLH, Yara. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Amados, aqui ele está sendo bem claro, bem específico, tranquilo. Só que muitas pessoas hoje em dia, elas não entendem ainda o significado de graça. O que realmente é a graça. Muitas pessoas confundem com misericórdia, muitas pessoas confundem com um lado oposto ao juízo de Deus, ou algo do tipo, mas não funciona assim. A melhor forma que a gente pode pegar é da seguinte forma: a misericórdia de Deus, ela serve e serviu para que Ele não nos dê aquilo que mereçamos. Que no caso era juízo, era punição, era sofrimento, era dor eterna, por traição a Ele. Mas a graça, ela nos permite ter aquilo que não merecemos, que é a vida de Deus, que é a cura divina, que é a saúde divina,
que é a riqueza de glória em glória, que é viver de glória em glória, que é reinar em vida, e todas as outras coisas maravilhosas que nós temos através da salvação. E além disso. Mas, bom, como é que podemos explicar melhor a graça quando a gente ainda não entrou na parte que não tinha graça? Vamos começar do começo. Vamos para a lei. O que era a lei? A lei era um conjunto de regras e mandamentos, um conjunto de especificamente 613 mandamentos, dados por Deus, através de Moisés, para o povo judeu. Por quem a lei foi estabelecida? Não foi por Moisés, não foi uma coisa que deu na cabeça dele, não foi ele se juntou lá com um gabinete geral, com os líderes de todo mundo do povo hebreu, e fez lá com Arão, e juntou todo mundo e fez, vamos fazer uma lista gigantesca de coisa para o povo começar a se incomodar. Não, foi realmente Deus que estabeleceu ponto a ponto da lei mosaica. Para quem a lei foi estabelecida? Infelizmente, nós temos muitas pessoas hoje em dia que elas acreditam que a lei ainda serve para nós. E não serve. Não serve porque ela foi cumprida por Jesus. A dispensação na qual a lei estava em vigor acabou no momento que Jesus ressuscitou. No momento que os gentios puderam chegar a Cristo sem precisar de seguir X, seguir Y, precisar fazer isso, precisar fazer aquilo, precisar passar 40 dias no monte, precisar passar 60 dias de jejum. Não precisava fazer isso. Tudo que precisa é só confessar. Ali, a partir dali, a lei acabou. A lei se findou. Ela foi feita especificamente para o povo hebreu. No caso, desde a época de Moisés, desde a época da sua fundação com Moisés, até o dia que Jesus disse está consumado. Ali era o tempo que a lei realmente entrava em vigor. Agora, vamos para o ponto interessante. Por que a lei foi estabelecida? Muitas pessoas acreditam que a lei ela foi feita para perdoar pecados, ela foi feita para criar um senso de moral no ser humano, ela foi feita para N outras coisas, mas na verdade, não. A lei nada mais era do que uma mostra do ser humano, vamos botar assim, uma forma de Deus mostrar para o ser humano que ele, por ele mesmo, não ia conseguir chegar nunca nem aos pés de Deus. Vamos explicar agora com um exemplo. Vamos dizer que você está num quarto escuro, completamente escuro, porta fechada, tudo escuro. O quarto está completamente bagunçado. O fato de você estar ali, você já está correndo perigo, porque pode cair alguma coisa em você, você não vai saber o que é. Se você andar, você vai tropeçar, você vai cair, você não sabe aonde você caiu, nem no que você tropeçou. Você não vê absolutamente nada. A lei, ela funciona como a lâmpada incandescente que só fica piscando uma vez aqui e ali, uma vez a cada 2 minutos. Só um negocinho. Só para dar uma breve noção da bagunça que está ao seu redor, para você ver, não dá para ficar aqui. A lei, ela foi feita para servir de aio para os judeus, para os hebreus. Para o ser humano ele entender que ele precisava de um salvador. Ele precisava de alguém para o salvar da posição que ele estava. Existe uma passagem, acredito, em Romanos 7, que Paulo fala que a lei nada mais serviu do que para dar uma noção de pecado para o ser humano. Porque o ser humano ele estava completamente cego. Então, para ele não sabia o que era certo e o que era errado. Ele só fazia o que dava na telha. Se era certo, se era errado, não fazia diferença. Então, no momento que você tem uma lei falando não é para cobiçar, agora você já sabe que não pode cobiçar. Mas aí você cobiça. E aí? Cada uma das leis, cada um dos mandamentos da lei, eles serviam apenas e somente para mostrar para o ser humano que ele não tinha como se salvar por conta própria. Ele não tinha como chegar na comunhão com Cristo por conta própria.
Um exemplo clássico, um exemplo básico disso é você ver o quão poucas pessoas conseguiram chegar próximo de Deus na época do Antigo Testamento. Foram coisas muito específicas. Moisés, Abraão, pessoas muito, digamos assim, alguns contadinhos aqui e ali, gente que acho que não dá nem para contar de duas mãos. Mas hoje em dia, milhões de pessoas têm literalmente Deus dentro do coração. Então, a lei ela foi estabelecida especificamente para as pessoas perceberem que elas precisavam de um Salvador. Que elas precisavam, que elas não tinham como salvar por obras, por conta própria. Porque todos pecaram. Uma forma de você entender isso é o seguinte. Vamos dizer, você tem um filho, ok? Você chega para o seu filho e fala: filho, não é para fazer isso. Ele nunca nem pensou em fazer a respeito. Nunca nem passou pela cabeça dele, na vida dele. Mas no momento que você diz, não pode fazer isso, isso é bíblico, gente. Existe uma vontade na carne humana de fazer aquilo ali. Só para fazer aquilo ali. É uma concupiscência da carne que basicamente responde à rebeldia, à desobediência. Você diz, é branco o menino, é preto. É só para isso. É só para ir do contra. É só para contrariar. A lei ela funcionava da mesma forma. No momento que você pensa, não matarás, mesmo que a pessoa nunca tenha pensado nesse aspecto, uma hora ela vai ficar com raiva de alguém a ponto dela vai querer matar alguém, porque vai surgir esse pensamento na mente dela. E ela pode acabar fazendo isso, e aí ela vai ter pecado. Por isso que isso reforça a ideia de que ninguém nasce pecador. Ninguém nasce precisando de um batismo. Porque no momento que você nasceu, existe uma graça divina que te cobre por causa da sua inocência. Se você não sabe, como é que você pode errar uma coisa que você nunca aprendeu? Então, não tem nem sentido. Mas no momento que você sabe o que é certo e o que é errado e escolhe fazer o errado, ali você já pecou. E aí você entra junto de todo o resto do mundo. Daí você tem uma ideia de que desde Adão até Jesus, todos pecaram de alguma forma. Todos erraram de alguma forma e por causa disso não tinha como ser salvo. Não tinha como uma pessoa ser salva. Elas acabavam se tornando inferiores e por causa disso culpadas diante de Deus. Não podendo receber essa graça, recebendo de uma maneira muito limitada o Espírito de Deus, uma coisa muito específica, só algumas indicações de uma pessoa ou de outra pessoa para entender mais ou menos como é que funciona alguma coisa. Por isso que a Bíblia fala que o Antigo Testamento a Antiga Aliança nada mais é do que uma sombra, um reles modelo básico, um esboço da Nova Aliança. Tanto você vai ver, quase não é falado de diabo. Ninguém faz a menor ideia do que é diabo. Pior ainda é pecado. O povo mal sabe o que é pecado. Só sabe que quem fizer errado vai pagar e vai morrer. Se é por Deus, se é pelo diabo, eles não fazem a menor ideia. Então, como eles só conheciam as manifestações de Deus, então botava Deus em tudo. Bom, devemos seguir a lei hoje em dia? Não. Por que não devemos seguir a lei hoje em dia? Porque nós estamos já numa nova dispensação. No momento que você nasceu de novo, você está acima da lei. Você não é necessário mais você cumprir nada da lei. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Você tem agora uma consciência muito superior à consciência que as pessoas tinham no passado. O seu sentido moral é muito melhor a respeito disso, porque o Espírito Santo está ali te guiando, está ali te ensinando, está ali o tempo todo junto com você, te consolando, te confortando, o tempo todo da maneira como você, ele te convence da melhor forma possível, porque ele fala com cada um da maneira que ele sabe como tratar com cada um. Ele fala com meu pai de um jeito, ele fala comigo de outra forma,
mas a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa com o Rodrigo, ele fala a mesma coisa com a Eva, mas cada um à sua maneira. É aí que vem a parte interessante. Eu vou pedir 3 pessoas para vir aqui na frente, ficar aqui. 3 só. Eva, vem. Vem, tu também. Tá aqui na frente mesmo, não dá nada não. Você tá imune. Vem, Carlos. Vamos lá. Só fica aqui mesmo, tá bom. Só fica aqui, de frente pro povo. Ó, vou fazer um exemplo. A parábola. A parábola do cartão de crédito. Vamos lá. Vamos colocar o seguinte. O Carlos, ele tem um cartão de crédito ilimitado, sem limite nenhum. Aqueles cartão que chega pesa na mão. Chega pesado, aquele de metal. Coisa massa demais. Mas ele pode colocar isso no nome de ele que ele quiser. Então ele vai e entrega esse cartão para o Cristóvão. Cristóvão, vai. Vai. Usa e abusa do jeito que você achar melhor. Pode comprar o que você quiser, compra o carro, compra a casa, compra a lua de mel de 1 ano aí para renovar os votos de casamento, o que você quiser. Você só tem uma condição. Você não pode dar esse cartão para ninguém. Só isso. E o Cristóvão vai. Ele vai usando. Dentro do que ele vai usando normalmente dentro do que ele pode pagar, porque ele tem conhecimento, ele sabe administrar muito bem as finanças dele. Então ele usa da forma como ele pode. Tudo bem, maravilha. Só que aí ele entrega para Eva. Entregou para Eva. E o Carlos descobriu. A Eva, ela não... Legal é que eu botei logo quem, né? A Eva, ela não administrou tão bem assim as coisas dela. Então ela fez um rombo no cartão. Ela torrou o cartão, ela achou limite no cartão sem limite. Então o que aconteceu? Quem é que gastou? Eva. Mas quem é que estava na responsabilidade? Cristóvão. Foi para ele que foi dado. O que aconteceu? A fatura chegou, começou a acumular, está chegando o nome do Cristóvão e ele não tem como pagar. Por melhor que ele faça, arruma 5 empregos diferentes, fica tipo o pai do Júlio, o pai do Cris, obrigado. Júlio. Enfim, arruma todo tipo, mas não tem como pagar. Não tem como. Só que, e a dívida é de quem? Está no nome de quem? Está no nome do Cristóvão. O cartão foi dado no nome dele, então está tudo no nome dele. O Carlos não precisava nem estar mais lá. Já foi entregue mesmo, ele não precisava. Mas o Carlos é um homem maravilhoso. Ele é muito gente boa. Ele tem coração de Deus. É top o cara. O cara é bom demais. Então o que ele vai fazer? Ele arruma um jeito. Dá um jeito, tudo mais, organiza. Ele começa a trabalhar de forma que para ele poder pagar a dívida que o Cristóvão tem no nome dele. Que a Eva fez. O que ele vai fazer? Ele vai atrás do cartão, pega o cartão, quebra o cartão, paga completamente a dívida, com juros, tarifa, ajuste, o que tiver, paga tudo, 100%. Faz um novo, bota no nome do Cristóvão e toma, usa. É bom que não. Ele tá só. Aí não tem nem como fazer nada. Da mesma forma, pode sentar, meus queridos, muito obrigado. Salva de palmas para eles. Da mesma forma foi o que Deus fez em relação a nós e o que nós fizemos em relação ao diabo. Deus nos deu tudo o que é natural.
Nesse mundo, tudo que é físico, que você vê, está sob o seu controle. Você comanda. Menos outras pessoas, é claro, mas o restante está valendo. Só que aí o que o homem fez? Entregou de bandeja, com a autoridade dele mesmo, em relação a ele mesmo, para o diabo. A cara dele. A galera não gostou. Ela vai querer trocar depois. Então, Deus deu um jeito, porque ele percebeu que qualquer um da humanidade não ia ter como pagar. Não ia ter como. Tentando viver uma vida mais próxima possível dentro dos conformes que Deus falou. Não tinha como. Então, o que ele fez? Ele subiu como é que eu posso explicar? Ele subiu a aprovação, a taxa de aprovação, o mínimo de aprovação. Para isso ele criou a lei. Para o ser humano entender, vamos colocar outra forma. Vamos dizer que Deus chega para você numa sala fechada e diz: quem pular e tocar até o teto vai ser salvo. Quem não pular vai morrer. Você vai pular. Só que se o teto for de 2 metros, você até consegue. Só que se o teto for de 9, você pode até pular mais alto que algumas pessoas, mas não vai dar. Pode tentar o quanto que for, não vai dar. A lei funciona da mesma forma. A lei, ela mostra para o ser humano que por melhor que ele seja, por mais bom que ele seja, por qualquer coisa, por mais dedicado que ele seja, determinado que ele seja, ele não tinha como chegar a Jesus de novo. Não tinha como chegar a Deus de novo. Mas aí temos Jesus. O que Jesus trouxe? Jesus veio para a gente. Nós merecíamos juízo. Nós merecíamos punição eterna pela traição que cometemos. Cada um de nós. Ir direto para o inferno sem segunda chance, sem nada. Porque o que nós fizemos acabou. Quebrou tudo. Mas veio a graça de Deus, encarnada por Jesus. Jesus veio como homem, o Filho de Deus, unigênito, para mostrar, não só para os outros que passaram, que você pode ser salvo, você pode ser curado, você pode ser rico, você pode voltar, chegar a Deus, voltar a ter Deus junto com você o tempo todo, mas também mostrar para as pessoas que vão vir depois dele, como é que se deve viver, de acordo com um verdadeiro Filho de Deus. Ele mostrou para a gente, ele é o marco zero. Foi para ele, desde a criação do mundo, havia sido planejado até o momento que Jesus ia chegar. E depois disso, todos os que são nascidos de novo nascem crendo na ressurreição de Jesus. Então tudo volta para ele. Passado olha para o futuro com uma esperança de um Salvador. Futuro olha para o passado com um modelo de vida. Então, amados, esse é o ponto mais interessante, porque ele chegou sem nós merecermos nada. Nada. Sem nada. Chegou, ó. Tá aqui. Tá pago. Tamo junto, vamos embora. Vamos ficar com o papai. Que agora você é filho dele junto comigo. Você tem ideia que você é irmão mais novo de Jesus? De Jesus. Você é só o irmão mais novo, o irmão caçula. Ai, glória a Deus. E isso é porque a galera tem uma tendência a falar que filho caçula tem mais mordomia, tem mais regalia que filho mais velho, normalmente. Então daí tu já dá umas ideias aí, será? Pois é. Bom, mas aí voltando.
Cadê a graça nessa história toda? Onde é que você vê graça especificamente? Efésios 2:1. Vamos começar do contexto todo, do versículo que a gente começou lá no início. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que obedecem a Deus. Desobedecem, obrigado. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos humanos, somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ele nos trouxe para perto dele com um propósito. Qual que é o propósito? Trazer mais gente para perto. Trazer mais pessoas. Gente, tem muita gente indo para o inferno, sem saber que vai. Tem muita gente que não tem a menor noção. Os hebreus ainda tinham alguma ideia do que era a lei, porque eles eram um povo específico separado. Então eles tinham alguma ideia, mas lá fora, muitas pessoas não sabem nem mais o que é certo e o que é errado. Já perderam completamente a noção das coisas. Então, e a igreja, ela é a base moral para esse mundo. Ela é a base moral. Tanto é que uma vez que nós somos arrebatados, o mundo vai entrar em um caos completo. Não vai dar conta. Porque eles não vão mais saber exatamente o que é para fazer de certo, o que é para fazer de errado. Eles não vão poder se sentir envergonhados por algo que eles não sabem. Eles não vão poder se arrepender de coisas erradas por não saber o que é certo e errado. Qual é a sua parte nisso aqui, na salvação? O que você precisa fazer? Romanos 10:9. Revista atualizada. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não precisa de jejum. Não precisa de jejum, não precisa de oração forte, não precisa ficar gritando para Deus e o mundo ouvir. Não precisa ficar se consagrando com o joelho no milho. Não precisa dessas coisas. Tudo o que você precisa é: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. É só isso. É literalmente Deus está te entregando pela graça e você vai lá com a sua fé, com a sua confissão e pega. Não precisa de mais nada. Tudo que você faz, tudo que você jejua, que você ora, que você está em comunhão com Deus, é apenas um resultado desse presente. Não é por merecimento, nunca foi. Até porque se fosse por merecimento, ninguém aqui merecia. Foi por graça. E por causa dessa graça, nós podemos reinar em vida. Nós podemos viver cada dia melhor, ser cada dia mais uma versão melhor de nós mesmos para os nossos maridos, esposas, filhos, pais,
para o trabalho, para a faculdade, para tudo. Você pode ser uma melhor pessoa para tudo, graças a essa graça, graças ao favor de Deus, graças ao fato de que Deus gostou da nossa cara. Agora, o outro lado da questão. Existia um grupo já na época de Jesus mesmo, um pouquinho depois, ele se tornou mais forte um pouco depois, durante os discípulos, durante os apóstolos, na fase de Atos, da igreja, no início da igreja, e até hoje ele vem se tornando cada vez mais forte, que na época ele tinha um nome diferente, mas hoje em dia eles têm um nome diferente, mas na época a gente era conhecido como o grupo dos Nicolaítas. O que era essa galera? Eles eram basicamente uma seita no caso, acredita-se que foi fundada por Nicolas, um dos primeiros diáconos escolhidos para servir às mesas dos apóstolos. Lá em Atos 6, ou seja, no início do início do início. Ele pregava que porque os cristãos não estão mais debaixo da lei, você pode fazer o que você quiser, que a graça cobre tudo. Você pode participar de festas carnais, você pode casar com mais de uma pessoa, você pode ter relações antes do casamento, você poderia participar de festivais pagãos, você poderia praticar imoralidade, idolatria, viver como o mundo vive, porque a graça resolve tudo. Gente, não é por nada não, mas lá em Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus, ele fala, eu não quero um só desse tipo de gente no meu corpo. Falando para as igrejas de Timóteo e falando para uma outra igreja. Não é para ter. Esse tipo de doutrina é uma doutrina pervertida do Evangelho. É um desvio, é uma perversão da graça de Deus. E não funciona assim. Porque simplesmente você está basicamente abusando da graça de Deus. E cada vez que você abusa mais, você vai ficando cada vez mais distante. E você pode sair da graça, você pode se separar da graça, e aí o negócio vai ficar feio. Porque você pode e eventualmente vai perder a salvação. Antes que você perceba, por sinal. Claro que existem pecados que você pode se arrepender e resolvido. Se arrepende, muda de atitude, acabou. Confessa a Deus, acabou-se. Mas tem outros que, meu amigo, não volta. Não volta mais. E de certa forma, para as pessoas não pensarem, mas quais são os pecados que faz isso, quais são os pecados que não faz? É melhor nem pecar. É melhor não pecar. Até porque existe um ditado, nem é bíblico, mas podia ser. Um abismo chama outro. Quanto mais fundo você vai, mais fundo você vai querer ir. E mais, e mais, e mais, e mais, até quando você perceber, você já não tem mais volta. Quando você perceber, já vai ser tarde. Então, não seja equilibrado. Você tem que ter noção de que, pelas suas obras, não vai rodar nada. Não vai dar nada. Eu vou, por mim mesmo, eu levei um tempo para entender que não era por minha causa. Não era pelo esforço que eu fazia que eu chegava mais próximo de Deus, que eu chegava a ter mais intimidade com Deus. Não, é por graça. É por tempo investido que você investe por Ele por livre e espontânea vontade. Porque você quer estar próximo dEle. Mas, ao mesmo tempo, existe o outro lado, o outro extremo. Não é desculpa para pecar, não. Não é desculpa para libertinagem, para fazer bagunça. Não é festa. Não é desordem. É organizado o negócio. Tem limites, tem regras. Então, amados, é isso. Viva uma vida de equilíbrio. Viva uma vida organizada, em ordem, com a graça de Deus. Tendo sempre em mente com vocês que vocês estão
com Jesus, vocês estão com Deus, vocês estão assentados juntamente com Cristo, à destra de Deus, tendo o Espírito Santo dentro de você, porque Deus ama você e quer você junto com Ele para o resto da eternidade. Só por isso. Porque Ele é amor. E Ele nos amou primeiro. É isso que Deus queria que eu falasse para vocês hoje. Amém, amém.